versículo que está gravado na placa de formatura do nosso seminário Meio da Marcélia, ali em Viçosa, onde Samuel nasceu, em Minas Gerais. É o versículo que diz em Atos 20, 24, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Meus irmãos, desde que eu comecei a ter consciência da vida ali na adolescência, perceber que havia um mundo, havia uma vida e que era necessário um propósito, e esse propósito estava além de mim. Essa sempre foi uma oração do meu coração, de falar: Senhor, antes mesmo de ser crente, antes mesmo de conhecer a palavra, eu pensava, será que a minha vida é só o que eu estou vendo? É trabalhar, é me esforçar, é estudar, e são coisas boas, são coisas legítimas, mas havia uma angústia no meu coração, ali na adolescência. É uma época da vida em que a gente vai deixando de ser criança, vai se tornando adulto. Esse fenômeno da adolescência é um fenômeno moderno. Antigamente não existia adolescência, criança, rito de passagem, adulto. Mas essa época que nós vivemos moderna, em que há uma adolescência marcada, é uma época em que a nossa identidade ela é colocada à prova, os nossos propósitos, a gente vai pensando a respeito de para que serve a vida? Para que eu existo? E aquela angústia que vai tomando conta do nosso coração, ela é prevista lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, quando o escritor diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nós não fomos feitos para uma vida que é apenas restrita a esse tempo. Se você vive muito, 80, 90, 100 anos, e depois? E depois? E essa angústia, esse incômodo para entender o sentido da vida sempre me visitou. E ao ser alcançado por Cristo, nunca mais eu passei por isso. E talvez você ainda atravesse isso na sua vida. Ainda você tem essa angústia de dizer, para que eu vivo? Qual que é o propósito da minha existência? Esse texto é tão precioso para mim, porque o apóstolo Paulo ele vai falar que ele não considera a vida dele preciosa em nada, e a gente vai ver ponto por ponto, fatia por fatia desses versículos. Mas eu quero que você olhe para a sua própria vida e pense, para quê? Por quê? Qual que é o propósito da minha vida? O Senhor tem falado com a gente nesse dia, para que a gente não se contente com as bênçãos e as coisas que a gente recebe aqui, porque as coisas que nós recebemos nesse mundo de bênçãos, de favores, de possibilidades, jamais satisfarão o desejo da nossa alma. E diz o autor, foi citado recentemente pelo nosso seminarista Lucas, C.S. Lewis, que se a gente vai tateando nesse mundo e procurando, e tentando encontrar alguma coisa que preenche esse vazio do nosso coração e a gente não encontra, a razão mais lógica é que o motivo, aquilo que torna a nossa vida suficientemente satisfeita, ele não está nesse mundo, ele está fora dele, está em Deus. E é nele que a gente precisa e pode descansar e encontrar satisfação para a nossa vida. E faz a nossa vida tomar outra referência. Faz a gente olhar para os sofrimentos de uma forma diferente. Faz a gente olhar para as conquistas de uma forma diferente. Faz a gente planejar de uma forma diferente. Dizendo, olha, não é para me satisfazer aqui, não é para eu ser feliz aqui, não é para que eu tenha grandes realizações e conquistas nesse tempo, mas é porque uma grande realização e uma grande conquista já foi feita por mim na cruz do Calvário. Jesus me salvou, eu conheci o propósito para o qual fui criado, glorificar a Deus. Isso é tão precioso para o nosso coração. No livro de Atos, no capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo 17, uma palavra que Paulo direciona para os presbíteros ali de Éfeso. Ele está em Mileto, na sua viagem, na sua terceira viagem missionária, partindo ali de Éfeso e chegando até Jerusalém. E ele para no meio do caminho dessa viagem, não queria voltar ali para Éfeso porque os irmãos iam segurá-lo, ele queria chegar a tempo ali da festa da Páscoa em Jerusalém, então ele chama os presbíteros, e aquela palavra de Paulo é uma palavra de despedida, como quem diz, olha,
é muito possível que eu não encontre nunca mais vocês nesse mundo. Por isso eu quero dizer algumas coisas bem sérias para vocês. Versículo 17, no capítulo 20, diz o seguinte: de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como eu me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente, também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Versículo 25, e agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Vamos só até aí. Queridos irmãos, esse é um texto então do apóstolo Paulo para os presbíteros em Éfeso, e no versículo 18 e no versículo 20 nós vemos uma expressão que se repete duas vezes. Leiam comigo. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem. Paulo está dizendo: vocês sabem que o tempo que eu estive aí, como eu me comportei. Falamos a respeito disso na última mensagem que preguei a respeito aqui do livro de Atos. Vocês sabem que a forma como eu trabalhei diante de vocês, com temor e tremor diante de Deus, mas olhando aquilo que Deus fez na minha vida, foi uma atividade com humildade, servindo com humildade, com lágrimas, com provações. Paulo está dizendo: aquilo que Deus fez na minha vida vem em primeiro lugar antes daquilo que Deus fez através da minha vida. Essa é uma vida de testemunho, de exemplo, de modelo, para que os irmãos olhassem para ele e ele, como vai ele dizer mais para frente, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, manso, humilde, que chorou, que passou por provações também. Essa é a vida do crente. A minha, a sua vida precisa ser assim, não por causa dos nossos esforços, mas por causa da nossa rendição. Como quem diz, soberba e orgulho não podem estar na mesma frase, na mesma sentença de que um bom cristão, um bom crente no Senhor Jesus. A forma como a gente vive a nossa vida, o modo como a gente faz o que a gente faz é mais importante do que aquilo que a gente faz, porque mostra o que Deus está fazendo na nossa vida e depois através da nossa vida. Versículo 20, vocês sabem, repete a expressão, vocês sabem, que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês, publicamente, casa em casa, testemunhando a judeus, a gregos, em todas as oportunidades. Ele, então, depois de falar sobre o como, ele diz o que ele fez. Testemunhou do Evangelho nas muitas oportunidades que ele teve, e que ele cavava, que ele buscava, de casa em casa, particular, publicamente, onde havia possibilidade, pregando a mensagem simples do Senhor, o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor. Essa é a nossa vida, é para isso que nós existimos, para glorificar a Deus e para sermos testemunhas. Onde o Senhor colocar você, como você vive e o que você faz para Deus. Nas oportunidades, abrir a boca e deixar que o Espírito Santo encha a sua boca, se você não sabe que palavras dizer. Mas se você quer evangelizar, fala: Senhor, eu quero alcançar aquela pessoa. As duas palavras são arrependimento e fé. É isso que a gente precisa. Arrependa-se dos seus pecados, da sua condição. O Senhor me alcançou, quer te alcançar também. Você reconhece que é pecador, e quando a pessoa reconhece, tenha certeza, o Espírito Santo já está trabalhando na vida dela. E coloque e deposite a sua fé em Cristo, não em você mesmo, não na igreja, não na sua competência, nas suas oportunidades. Arrependimento e fé no Senhor Jesus. E aí ele começa então com o primeiro e agora, no versículo 22. No versículo 25 nós vamos ler novamente, e agora eu sei. E no versículo 32, no final dessa grande perícope, nós vamos ler de novo, agora. Então essas marcas são importantes para a gente. Ele está pausando o discurso e dizendo:
agora eu tenho alguma coisa muito importante para falar. E ele diz: e agora, impelido pelo Espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que vai me acontecer ali, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Nós estamos lendo e meditando nesses 3 versículos a respeito, e esse é o título da nossa mensagem, a preciosa vida do servo de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, se você é crente de verdade, não estou perguntando se você frequenta a igreja, se você está arrolado na lista de membros da igreja, se você dá o seu dízimo, mas se você é crente, você tem convicção da sua salvação, do seu estado de pecado, mas da graça de Deus que te alcançou, a sua vida é muito preciosa e você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é muito importante, você é feito imagem e semelhança de Deus e você tem um valor imensurável. Mas quando salvos pela graça e tornados amigos de Deus, esse valor se manifesta de uma forma ainda mais sublime e maravilhosa, porque somos tornados templo do Espírito Santo. Não precisamos viver a nossa vida na nossa própria força. E quando nós pecamos, nós obedecemos a Deus, nosso coração se entristece. Porque o Espírito Santo produz esse arrependimento para a salvação. O versículo 22 começa dizendo: agora impelido pelo Espírito. Na minha Bíblia, e creio que na sua também, está escrito Espírito com letra maiúscula. A primeira letra, confere? Refere-se ao Espírito Santo de Deus. E o primeiro ponto é o servo de Deus. Ele tem viva consciência de que a sua vida é guiada pelo Espírito Santo. O servo de Deus, ele tem essa viva consciência. As decisões, os caminhos que ele precisa traçar, os investimentos, os relacionamentos, são na integralidade, na totalidade, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eventualmente a gente quer colocar como se fosse o Espírito Santo de lado e tomar as nossas próprias decisões, sem consultar, sem nos submeter, e a gente sabe. E quando a gente confia na nossa própria competência, muitas vezes, frequentemente, a gente dá com os burros na água. Se não cai em pecado, ou pelo menos a gente segue o nosso próprio caminho, como quem dissesse: eu sou o dono da minha vida. Não, eu não sou o dono da minha vida. Mas quando dirigidos, impelidos, conduzidos pelo Santo Espírito de Deus, nós podemos dizer: Senhor, eu tenho convicção, o Senhor está me conduzindo. O Senhor está me levando. É interessante vermos o texto de Atos capítulo 19, no versículo 21. Nós lemos ali que depois de ele ter passado ali e ter pregado a palavra em Éfeso, diz no versículo 21, depois dessas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém. E aqui nós lemos a palavra de Deus dizendo que o Espírito Santo estava impelindo. Espera aí, pastor. A Bíblia não está se contradizendo? É o Espírito de Paulo ou é o Espírito Santo que está conduzindo, que está impelindo ele? Meus irmãos, a Bíblia está dizendo para a gente que não há contradição alguma nisso, mas que o Espírito da pessoa, do ser humano, quando submetido, quando rendido aos pés do Senhor, ele é conduzido. E os nossos pensamentos, avaliações, feelings, insights, o Senhor vai conduzindo, baseado na sua palavra, aplicando a sua palavra. O Espírito Santo vai agindo na vida dos servos dele. Isso ecoa muito o que nós lemos em Atos no capítulo 1, versículo 8. Antes de subir, o Senhor Jesus disse: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês vão ser testemunhas. Não é isso que está acontecendo com o apóstolo Paulo? E é o que continua acontecendo com os filhos de Deus. Se somos crentes, é porque o Espírito Santo habita em nós, nos alcançou. Também somos impelidos a testemunhar e, com o poder do Espírito Santo, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, sempre que eu prego sobre o Espírito Santo, que a gente apresenta essas doutrinas a respeito do Espírito Santo, eu fico muito feliz. Muito grato a Deus, não só quando eu estou estudando, quando eu estou ensaiando, treinando a mensagem, mas quando eu estou pregando. Por quê? Porque o Espírito Santo está aqui, meus irmãos.
A gente está falando daquele que está presente aqui. E não, ele não é físico, não, a gente não deve, não precisa imaginar que ele está sentado aqui, porque não se trata disso, mas ele está aqui. E se há algum grau de compreensão na sua mente, no seu coração, não é por a competência do pregador, mas é porque o Espírito Santo que está ouvindo o que eu estou falando, o que você está pensando, que estava ali impelindo Paulo, o mesmo Espírito Santo de Deus está aqui. Isso é sensacional, maravilhoso. Ele está na sua vida, crente no Senhor Jesus. Ele está conduzindo você, e assim como ele impeliu Paulo a ir para Jerusalém, ele também guia os seus servos. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você é filho de Deus, se você é salvo, a sua vida também é guiada por Ele. É bem verdade que nós podemos, como diz a palavra, apagar, diminuir a influência. Por causa da dureza do nosso coração, da nossa desobediência, do nosso orgulho, nós podemos diminuir a influência. Ele é um Senhor amoroso, gentil. Mas conforme vamos nos rendendo e dizendo: Espírito Santo, eu preciso da tua direção. Eu preciso não mais confiar nos meus próprios esforços, mas ajuda a minha vida. Eu quero mais de ti, e tenha consciência de que quando nós oramos: Senhor, Espírito Santo de Deus, eu quero mais de ti, nós estamos, na verdade, dizendo: eu quero que a minha vida seja mais tua. E naqueles quartos, naqueles lugares da minha vida, onde eu ainda tenho a chave, eu ainda tomo as decisões da minha própria força, eu quero me render e abrir mão. Nem sempre é fácil abrir mão. Às vezes, por conta de dores, traumas, cicatrizes do passado, a gente fala: eu cuido disso, eu seguro firme. O Senhor mexe em tudo o resto, em todo o resto, mas aqui sou eu quem faço. Descansem. E se você não consegue, em alguma área, seguir a direção de Deus, confesse isso também ao Senhor. Se você tem essa consciência, pode ter certeza, isso não é resultado da sua carne, é do Espírito Santo agindo na sua vida. Algumas vezes, o Espírito Santo de Deus nos conduzirá para situações de humanamente considerado sucesso, felicidade, bênção. Outras vezes, nos levará para situações difíceis. Você lembra o que está registrado lá em Marcos no capítulo 1, em Mateus no capítulo 4? Quando Jesus, depois de ser batizado, ele é levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Quem levou Jesus para o deserto? Satanás? O Espírito Santo de Deus. Mas ele, nosso Senhor Jesus, perfeito ali, aquele que nunca pecou, dirigido pelo Espírito Santo, ensina para a gente. Eventualmente o Espírito Santo vai te levar para dias, temporadas de sofrimento, provação, tribulação. Confie. Se você é crente no Senhor Jesus de verdade, você pode ter a certeza que o Espírito Santo conduz a gente da melhor forma possível. A condução do Espírito Santo sempre vai glorificar a Deus, jamais irá contra a palavra dele. Às vezes trará alegrias, risadas, fartura, às vezes trará para a gente dor, desconforto, tristeza, provação, mas nós podemos descansar. Nós não somos como folhas ao vento, levadas pela aleatoriedade da vida, mas nós temos o Espírito Santo que nos conduz e cuida de nós. Às vezes o Espírito Santo fecha a porta. Lembra? Atos 16, versículo 7. O apóstolo Paulo quer ir ali para a Bitínia. Eles tentaram, se esforçaram, mas a palavra de Deus, que o Espírito de Jesus não o permitiu. Descansa se as portas estão se fechando para você, se não está saindo como você planejou. O Espírito Santo de Deus é soberano, é o Deus soberano que atua na vida dos seus filhos. O Senhor Jesus fala no capítulo 3, ele diz: não fiquem admirados por eu dizer, vocês precisam nascer de novo, e quem é nascido do Espírito é do Espírito. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho dele, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nós precisamos planejar. Planejar é bom, a Bíblia nos orienta a isso. Mas o nosso planejamento é submetido à direção do Espírito Santo. Ele não precisa dar zero satisfação para a gente. A gente planeja e de repente os nossos planos são mudados. Você pode se angustiar
e não há pecado nenhum até um determinado nível em se angustiar. Mas se a gente fica com raiva de Deus, porque os planos não foram de acordo com aquilo que a gente traçou, talvez a gente precise pedir perdão e falar: Senhor, desculpa, perdoa. Eu estou segurando de novo, tentando segurar o controle da minha vida nas minhas mãos, quando eu já prometi, é o Senhor que é dono da minha vida. Gálatas 5,16, digo, porém, andai no Espírito, caminhai no Espírito, vivam no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne. O Espírito Santo vai sempre guiar a gente para longe do pecado, para o quebrantamento, para a santificação, e assim o apóstolo Paulo é impelido e ele vai para Jerusalém. E a palavra de Deus segue dizendo: eu vou para Jerusalém não sabendo o que ali vai me acontecer. Meus irmãos, a gente não precisa ter todas as respostas. A gente quer ter todas as respostas. É da nossa natureza ter tudo calculado, planejado, planilhado, saber das possibilidades. Se A acontecer, a gente vai ter uma consequência B. Se C acontecer, eu já sei que eu vou fazer na consequência D. Mas você esquece do X, do Y, do Z. Mas é nessa infinidade de possibilidades que nós somos humilhados e precisamos nos render novamente, dizendo: o Espírito Santo me conduz e eu não tenho todas as respostas. O Espírito Santo me conduz, eu posso ter certeza que faz sentido o que ele está dizendo, porque glorifica a Deus, porque quebranta o meu coração, porque me afasta do pecado. Não porque eu vou falar numa língua que ninguém entende, porque eu vou ter uma experiência transcendental, não. Porque vai me levar de volta para a palavra, para que o nome do Senhor seja conhecido. E ali então o apóstolo Paulo diz: eu sei que eu estou sendo impelido, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E eu não sei o que vai me acontecer ali. E nesse paradoxo da linguagem do discurso de Paulo, ele diz: exceto, eu não sei como é que vai ser, mas tem uma coisa que eu já sei como é que vai ser. E ele diz: exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura, me dá certeza que prisões e sofrimentos estão à minha espera. E aí? Quer ser dirigido mesmo pelo Espírito Santo de Deus? Talvez ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus seja ouvir e ter a mesma certeza que o apóstolo Paulo teve. O Espírito Santo me assegura, me dá certeza que em cada cidade, sofrimento e prisão. Não, peraí. Eu quero uma vida de bênçãos, eu não quero uma vida de sofrimento. Meus irmãos, sofrimento faz parte da experiência cristã. Eu não estou dizendo, bate no peito, vai à luta, confia no seu próprio taco, não se trata disso. Mas se trata de dizer, nos sofrimentos, nos vales, nos desertos, Ele vai continuar segurando a tua mão. E ainda que você desanime, e ainda que você largue a mão do Senhor, que certeza maravilhosa, Ele não larga a nossa. Ainda que você fique com raiva dele, aborrecido, deprimido, ainda que você fale, eu não vou dar conta, que bom. Você está chegando no ponto da rendição, dizer, Deus, eu não consigo mesmo, é difícil demais para mim. Eu já orei tantos anos, eu já me esforcei, já fui por um lado, já fui por outro. O apóstolo Paulo mesmo orou assim, quando ele entendeu, e ele registra isso, dizendo, olha, tem um espinho na minha carne, eu já orei, eu já pedi, para que Deus tirasse. E ele conclui dizendo, mas o Senhor disse, eu não vou tirar, porque a minha graça te basta. E talvez nos sofrimentos, nas tribulações que a gente vem atravessando nessa vida, com certeza nós podemos contar com a graça de Deus, a operação do Espírito Santo, aplicando essa graça em nossas vidas. Mas guarde o teu coração, porque nós estaremos no final dessa jornada, salvos além do rio. Coloque teu coração nesse lugar. A palavra de Deus também nos diz, meus irmãos, os sofrimentos, as lutas e as tribulações do tempo presente não podem ser comparados com a glória do porvir. E muito dessa glória nós já temos experimentado, é o Espírito Santo que dá esse ministério, essa possibilidade de a gente experimentar a respeito disso. Exceto que de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Eu lembro de Esther,
O capítulo 4, versículo 16, é um dos meus versículos preferidos do Antigo Testamento, quando ela vê o povo sendo ameaçado por um conluio, por uma artimanha, e eles vão tentar matar todos os judeus por conta daquele decreto, e ela diz, vai e reúna todos os judeus, os filhos do Senhor, aqueles do povo que estiverem em Suzã e jejuem por mim, não comam, nem bebam por 3 dias, e no final ela diz, eu falarei com o rei, mesmo que seja contra as ordens e contra a lei. Se eu tiver que morrer, morri. Meus irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo, olha, se a gente tiver que morrer nessa vida por conta do sofrimento, morremos. Só dá para a gente entender isso se a gente for crente de verdade. Se não for, não faz sentido. Só quem aplica isso na nossa mente, no nosso coração, é o Santo Espírito de Deus. E você poder olhar para a vida e falar assim, Senhor, nem a morte eu tenho medo mais. Não fico angustiado, a gente tem que fazer os nossos exames, a gente tem que se prevenir, mas a gente não precisa mais ter medo da morte. Porque a gente tem a certeza, a segurança da nossa salvação. Porque ainda que a gente cuide da nossa saúde, essa foi uma das grandes crises quando eu estava fazendo a minha faculdade de medicina e resolvi abandonar no meio do caminho e começar outra faculdade, faculdade de comunicação, mas já estava no finzinho e falei, conclui então o curso. Eu pensava, eu vou ajudar as pessoas, eu vou dar medicamento, fazer exame, mas se elas não encontrarem com Jesus, elas vão continuar mortas, elas vão continuar caminhando em direção à perdição. E depois Deus vai dando maturidade para a nossa compreensão a respeito da vida e dizendo, aproveite esse momento, para que as pessoas que temem a morte não precisem mais temer, e assim Deus tem dado tão grande privilégio da gente servir o Senhor também na área de saúde e dizer, olha, sofrimentos, eles são resultado do pecado lá atrás, mas a salvação, a esperança para a gente, em nome de Jesus. O Espírito Santo garante para a gente, vai nos levar até além do rio. Enquanto atravessamos cidade e cidade com sofrimentos, com lutas, com prisões, Ele vai continuar impelindo e segurando na sua mão. Deus nunca dá uma ordem e abandona a gente ao nosso próprio, a nossa própria força. Mas Ele vai ajudar a gente. Ele vai segurar a gente até o final. Versículo 24, a palavra de Deus diz, porém, por outro lado, conjunção coordenada adversativa. Porém, contudo, todavia, por outro lado, apesar de saber que eu vou enfrentar dificuldades, sofrimentos, prisões, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. E eis aqui o segundo e último ponto da nossa mensagem dessa manhã. O título do segundo ponto é a vida do servo de Deus, expressa o seu valor ao cumprir o propósito de Deus para a vida dele. O apóstolo Paulo ele está dizendo, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. O apóstolo Paulo está dizendo, a minha vida não vale nada se o ponto de referência, se aquilo no qual eu considero que deve dar valor à minha vida, for eu mesmo. Ou seja, se eu acho que a minha competência, os meus talentos, as minhas oportunidades, os meus recursos me tornam realmente uma pessoa valorosa, e o apóstolo Paulo, ele era um homem de uma excelente formação teológica, um homem de coragem, um homem que era zeloso da lei, mas ele diz, olha, todas essas coisas eu não considero como valiosas. Não é o meu referencial humano que está dizendo que eu tenho valor, não, mas é aquilo que Deus diz que eu tenho valor. E talvez você olhe para você e fala, a minha vida também eu sinto que não tem nenhum valor. Eu quero dizer, longe de Cristo, a parte daquilo que Deus tem para as nossas vidas, realmente, é uma vida de um condenado que caminha para a perdição. Pouquíssimo valor. Há um reflexo, um resquício da glória de Deus, enquanto imagem e semelhança de Deus, que precisa ser cuidado, que precisa ser zelado. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas quando a gente se depara com a beleza do Evangelho, a gente compara com a nossa vida e fala, a minha vida por si mesmo, os meus próprios projetos, os meus próprios sonhos, os meus próprios planos, parecem não ter valor algum, e é o que ele fala, em nada considera a vida preciosa, valiosa para mim mesmo. Não tem valor.
eu corro atrás. Parece ecoar o que o autor de Eclesiastes diz: vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Eu tive muito dinheiro, não satisfez o meu coração. Mulheres, estudos, comidas, mas nada enche o meu coração. E de uma forma angustiada ele diz, parece que tudo é vaidade, é fumaça, é correr atrás do vento. O apóstolo Paulo chegou a essa conclusão, era também um homem zeloso da lei. Mas ele entende, se eu tenho valor, não é por causa do vaso de barro, mas por causa do tesouro que eu carrego. Eu quero dizer que talvez você olhe para a sua vida e diga, minha vida não tem nenhum valor. Para que eu sirvo? Eu quero dizer que a sua vida tem valor, não por causa de você em si mesmo, mas por causa do valor que Deus lhe atribui. Imagem e semelhança dele, alcançado pela graça, para ser tornado testemunha. Mas ele diz, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que. Só tem uma exceção da minha vida não ter valor, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. A minha vida não tem nenhum valor, o apóstolo Paulo está dizendo. E quando a gente anda longe dos caminhos do Senhor, a gente sente sem valor. A gente vai se tornando cada vez mais bicho e cada vez menos gente. Cada vez mais longe daquilo que Deus planejou para a gente. Mas, desde que eu complete a minha carreira e o ministério, não que eu inventei, mas que eu recebi, eu quero chamar a sua atenção para essas duas palavras. Aliás, a versão revista e corrigida, ela traduz da seguinte forma: em nada tenho a vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. O tradutor inseriu aí a palavra alegria. Ele está dizendo, a minha vida em si mesmo não tem valor, mas se eu cumprir com alegria, e nós podemos ter a alegria de viver nessa vida, entender o valor que a gente tem, o propósito de Deus, como você é precioso, é importante para Deus, e como Deus quer trabalhar na sua vida, e através da sua vida, a nossa esperança, a nossa alegria, ela se refaz e renasce na nossa vida. Que eu cumpra com alegria a minha carreira e ministério. Lembrem, ele tinha acabado de falar, tem prisões, tem sofrimentos de cidade em cidade. E conforme ele vai caminhando, parece que ele vai percebendo mais ainda, a ponto de chegar um momento em que ele fala, por que vocês estão chorando porque eu estou indo embora? Eu sei que vão vir sofrimentos. E parece que ele antevia isso. E na carta que ele escreve para Timóteo, lá a segunda carta que ele escreve para Timóteo, que chegou às nossas mãos, ele diz, olha, está chegando o tempo que eu vou ser oferecido por libação, ou seja, eu vou ser morto. Mas ele não se comporta como um pobre coitado. Mas ele diz, olha, que privilégio. E ele diz então para aqueles irmãos, por que vocês estão chorando e me constrangendo com isso? O Senhor tem propósito para a minha vida. Que privilégio morrer pelo Senhor. Que privilégio entregar a minha vida para Ele. Como libação, como sacrifício. E cumprir a carreira e o ministério que Deus tem para a minha vida. E Deus tem para cada um de nós uma carreira e um ministério. Primeira palavra, carreira, para mim, que sou corredor, é uma palavra extremamente preciosa. Porque ele fala, eu vou completar a minha carreira. Aquela corrida, aquela jornada que Deus tem para a minha vida. Vou cumprir com alegria e muito mais do que o ministério. E de novo ele coloca a forma na frente do que ele vai fazer. Ele vai cumprir a carreira, a corrida dele. Meus irmãos, aos que já tiveram a oportunidade de correr alguma vez na vida e passar daquela fase de sofrimento, você sair da inércia, é uma coisa maravilhosa a corrida. Depois que você encaixa o ritmo, o pace ali, você se sente passageiro do seu próprio corpo. E você vai ao mesmo tempo sentindo que você está sofrendo um pouquinho, mas desfrutando daquela experiência maravilhosa da corrida. E é tão bom quando você está numa prova e você vê muitas outras pessoas, centenas, às vezes milhares de pessoas correndo contigo, cada um na sua carreira, cada um no seu ritmo. E você não tenta competir um com o outro, a não ser o pessoal da elite que vai lá na frente, mas você quer completar a carreira. E você sabe, se você acelerar demais, você não vai ter energia. Se você for devagar demais, você vai estar desperdiçando. E essa é a ideia.
há uma carreira da parte de Deus, um ritmo que Deus tem para a sua vida. Não se compare com a vida do outro. Não ache, não, o outro tem esse ministério grande que todo mundo vê, não. Há um trabalho, um ministério, alguma coisa que Deus quer fazer na sua vida, no ritmo dele. E ele vai caminhando, correndo junto contigo. Ele está dizendo, a minha vida é preciosa, porque com alegria eu hei de completar a carreira que me está proposta. Tem uma corrida para você também. Tem uma caminhada com o Senhor. Nós lemos ali, em Hebreus, no capítulo 12, uma figura dos jogos ali da época da Grécia. Portanto, também nós, visto que temos a rodearmos tão grande nuvem de testemunha, nos livremos de todo peso, todo pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança. O apóstolo Paulo está dizendo, o autor de Hebreus está dizendo, corramos com perseverança. Ele não está dizendo corre rápido, corre devagar, mas corre sempre. O apóstolo Paulo está dizendo, então, em Atos, no capítulo 20, eu recebi essa carreira, essa jornada, essa peregrinação nesse mundo, e o Senhor tem também para a sua vida uma carreira. Vai ter dias que você vai estar mais disposto, vai correr mais rápido, as coisas vão dar certo. Tem outros dias que você vai estar sofrendo mais, as câimbras vão aparecer, o fôlego parece que vai faltar, mas de repente você vira e encontra ali um ponto de hidratação e a água da vida renova a sua vida. Complete a carreira, siga em frente. A sua vida é preciosa porque Deus tem uma carreira, uma jornada para a sua vida e Ele não deixa você em momento nenhum sozinho. O apóstolo Paulo segue dizendo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério, a forma de eu ir, mas também aquilo que eu faço, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Não foi resultado da ideia, do pensamento, do plano próprio dele, mas que ele recebeu do Senhor Jesus. E todos os crentes, você pode ter entrado nessa igreja pela primeira vez, você pode ser crente há 1 hora, há 1 dia, ou você pode ser crente há 100 anos, há um ministério para você. Algo que Deus entregou para você cumprir. Eu gosto muito de ouvir a respeito da dona Eusa, mãe do pastor Ronaldo Lidório. E pensar, pastor Ronaldo Lidório é um pastor conhecido, respeitado, considerado pelas pessoas. Mas por trás dele há uma dona Eusa, que às vezes mal pode andar, mas tem um compromisso diário de oração, um ministério de oração frutífero. Intercede também por essa igreja. Há um ministério para cada um de nós. E não, o seu ministério não é esquentar essa cadeira. E o seu ministério talvez vai ser dentro da igreja, na estrutura de uma comunidade, mas talvez vai ser fora daqui. Talvez o seu ministério vai ser cuidar de alguém que ninguém pode cuidar, que ninguém tem paciência, que traz sofrimento. Mas Deus quer te usar para trazer alívio e compartilhar o evangelho com as famílias que talvez não conheçam ainda. Mas é um ministério para cada um de nós. E como é que a gente faz esse ministério? A gente volta à primeira casa, impelido pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, eu ainda não sei qual ministério, qual o trabalho que Deus tem para a minha vida. Pode ter certeza, assim como o apóstolo Paulo recebeu, cada um de nós também recebe do Senhor Jesus. Mas ele conclui então dizendo, recebi o ministério para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A palavra aqui é martírio. O verbo testemunhar vem do grego martírio, que depois vai ter a ideia de testemunhar com a própria vida e até ser martirizado, morrer por aquilo, mas viver por aquilo que ele sabe que é importante e que dá valor para a vida dele. Você e eu também temos esse privilégio de considerar a nossa vida por nós mesmas sem valor, mas profundamente valiosa, porque entendeu a carreira e o ministério de ser testemunha. E de novo ecoa Atos capítulo 1, versículo 8. Eles vão receber poder. E se você é crente, você já recebeu esse poder. Ele já está disponível para que você seja testemunha. Tem gente na sua escola, um adolescente na sua escola que não conhece de Jesus. Tem alguém no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, no ônibus que você vai pegar,
na pessoa que você vai fazer contato na internet, que não conhece o Senhor Jesus. Alguém que pratica o mesmo esporte que você. Alguém que talvez vai estar numa enfermaria, no leito do lado do seu. No enfermeiro que vai vir medir a sua pressão. Num velório de um conhecido, em que há parentes chorando. Oportunidades infindas da gente compartilhar e ser testemunha desse evangelho. Muitas vezes os primeiros passos vão ser de chorar junto e dizer, é duro esse mundo, eu estou chorando junto. E num segundo passo, abrir a boca e falar, mas tem sentido, tem propósito. Podemos descansar na certeza de que Deus dá valor e cuida das nossas vidas. Esse texto, ele relata o que o apóstolo Paulo falou, mas ele não aponta em última instância para Paulo. Aponta para Jesus. Jesus é aquele que foi completo e integralmente dirigido pelo Espírito Santo em todos os momentos. Ao ir para o deserto para ser tentado por Satanás, foi impelido e levado pelo Espírito Santo. Ao falar o que falava, era o Espírito Santo que o conduzia e enchia sua boca. Ao curar, ao falar sobre a vinda do Espírito Santo, também era ele continua aqui, disponível, atento, olhando para a sua mente, para o seu coração. O Senhor Jesus é aquele que tinha perfeita comunhão com Deus e também passou sofrimentos, perseguições, lutas de cidade em cidade e continua vivendo isso nos nossos dias. Eu e Marcelo estivemos recentemente em um congresso e ao voltar daquele congresso a gente deu carona para uma missionária da Ucrânia. E aí perguntamos para ela a respeito de como era a vida, como é que era viver num país que estava em guerra. Ela falou, é muito difícil, meu pai já está há uns 4 anos desde o começo da guerra lá, de vez em quando a gente consegue falar com ele, ele tem as preocupações dele, mas a vida vai continuando. A gente vai ouvindo num grupo de WhatsApp, cai uma bomba em tal bairro, a gente ouviu um míssil no meio da noite, e é uma vida difícil. E enquanto ela falava, eu não tive a ousadia de falar com ela, mas eu pensei, meus irmãos, nós vivemos também numa cidade que vive em guerra, em que a gente tem um coração gelando, será que vai dar para passar? E cada manhã a gente escuta coisas terríveis, sofrimentos por causa do mundo quebrado, mas o Senhor está cuidando da gente. Haverão sofrimentos, não se surpreenda quando eles chegarem. Mas o Senhor Jesus e o Espírito Santo continua conduzindo a gente. E o Senhor Jesus é aquele que conhecia o seu perfeito valor, a sua vocação, aquilo para o qual ele foi chamado. E é o que ele fez. Testemunhou, falou, disse que o reino de Deus havia chegado, que o tempo da restauração do povo de Deus havia chegado. Ele cumpriu plenamente, sendo testemunha, não só com aquilo que ele falava, mas entregando a vida dele na cruz. Que o Senhor também faça isso em nossas vidas. Que não percamos as oportunidades de testemunhar e, se necessário for, entregar a nossa própria vida para cumprir o propósito que Deus tem para a gente, abrindo muitas vezes mão dos nossos próprios sonhos, planos, projetos, mas cumprindo com alegria, dizendo, a minha vida tem valor e é preciosa, porque o Senhor está comigo. Vamos orar? Santo Deus, obrigado, Pai, por essa manhã. Espírito Santo, o Senhor está nos ouvindo. Isso é sensacional, Senhor. Isso é maravilhoso. O Senhor está aqui. O mesmo Espírito que estava com o apóstolo Paulo, quando estava com os presbíteros de Éfeso. O Espírito Santo que plantou, fundou essa igreja. Usou os servos do Senhor para pregar a tua palavra, para governar a igreja, para realizar tantos trabalhos. E hoje permanece conduzindo a tua igreja. Senhor, nós precisamos ser impelidos, dirigidos por ti. Senhor, se há entre nós aqueles que se declaram, que têm convicção de que são crentes no Senhor, mas ainda tomam tantas decisões sem te consultar, sem depender do Senhor, sem se render, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, quebranta os nossos corações.
Precisamos ser mais humildes, mais quebrantados, mais firmes na nossa fé no Senhor e assim, somente assim, mais descansados em Ti. Precisamos ser mais vigorosos no nosso trabalho, na nossa oração. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a entender que a nossa vida tem profundo, eterno e real valor, porque há uma carreira, há uma corrida que o Senhor fará junto conosco e tem feito. Nessa corrida, nessa carreira, o Senhor nos dê a graça de cumprir o ministério, o trabalho, de testemunhar do Senhor, mesmo que as dores venham, embora a dor nos cerque nessa viagem. Ajude-nos, Senhor, a marchar na vontade do Senhor, testemunhando do Teu Evangelho. Nós Te bendizemos, nós Te glorificamos e Te agradecemos. Aplica a nossas vidas essa palavra, Espírito Santo de Deus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.